Olá, meus queridos amigos, vamos à lição número 3, a parte de quarta-feira, falando sobre Jesus, o Criador do Universo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, mencionou Jesus em vários ângulos e sobre vários pontos de vista, com a intenção de colocar nos Hebreus a confiança plena de um Deus que poderia dirigir todas as coisas. E Jesus, então, é mostrado pelo apóstolo Paulo como o Criador de todas as coisas. A Bíblia apresenta Jesus como nosso Criador e como nosso Redentor. E ainda explica que Ele é quem sustenta todo o universo, através do seu poder, através da graça, através da sua onisciência e, por que não dizer, através do seu amor pela existência humana. Por isso Jesus se tornou um ser humano para conhecer as nossas necessidades, nossos sentimentos e poder então sustentar-nos através do seu glorioso amor. É importante que nós entendamos que Jesus Cristo se tornou um de nós, mas acima de tudo era e é o grande Criador do universo. Na entrada do edifício da RCA, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, existe ali 4 painéis, são 4 paredes gigantescas, onde existem ali desenhos sobre as grandes conquistas da humanidade. 3 desses grandes painéis exibem a ciência, o ganho, a conquista do ser humano no campo material e tecnológico. Interessante que todos os 3 murais grandiosos, eles têm uma seta apontando para o 4º mural. No 4º mural se vê a figura do planeta Terra, fincado no planeta Terra tem uma cruz gigantesca saindo em relevo e o que foi colocado são várias pessoas em torno da cruz, olhando expectantes para a cruz do Calvário. E embaixo está escrito as seguintes palavras: o destino final do homem não depende do poder de criar ou de inventar coisas no mundo material ou tecnológico. O saber do homem, o poder do ser humano não está em suas descobertas e conquistas, mas está na lição ensinada por Jesus, nosso Criador, há mais de 2000 anos. Aceitá-lo como Criador e Redentor é o nosso maior desafio. Um painel interessantíssimo, ou seja, esses 4 murais apresentando todas as conquistas do ser humano e focalizando ali o globo como sendo símbolo da criação e a cruz como símbolo da redenção. E mostrando que nenhuma conquista, nenhum conhecimento é tão grande como o conhecimento de saber que Jesus é o Criador e o nosso Redentor e Mantenedor. Existe a pergunta número 6 nessa lição, que diz o seguinte: se no Antigo Testamento Deus é mostrado como um Criador que fez tudo sozinho, como podemos conciliar essa verdade com o que o apóstolo Paulo mencionou em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que fala que Jesus é o Criador? Vamos então aos textos. Por exemplo, o livro de Isaías 44, 24, diz o seguinte: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Ele diz: eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho eu estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então Isaías aqui menciona que Deus fez tudo sozinho. Outro texto de Isaías 45, 18 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas ele formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. 2 versos que fala da independência de Deus em criar o mundo e o universo. Agora já em Neemias 9, verso 6, Neemias escreveu por inspiração o seguinte: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o teu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda com vida e a todos, de maneira que o Senhor é adorado pelo exército dos céus e da terra. Hebreus 1, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo menciona, como falamos, o seguinte texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos seus servos, os profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Muito bem, então já que a Bíblia fala
que em 2 textos que Deus fez tudo sozinho, e em outros 2 que Deus fez através de Jesus, como conciliar essas duas ideias? Resposta: Deus criou e Jesus também criou, e criaram de comum acordo, pois ele declarou: eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é Deus em essência, é Deus em natureza, em desígnio e em propósito. Então não existe nenhum conflito entre a expressão que Deus criou tudo sozinho e que Jesus é o Criador de tudo. João declara o seguinte em João, verso 1, 2 e 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso de 1 a 3. Isso significa que Jesus tem a palavra criadora. Jesus não é um mero ajudante. Existe um acordo perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, ao criar o homem, a expressão utilizada de forma conjunta foi a seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a expressão aqui é de plural. Não é de uma pessoa única, sozinha, é de um plural, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira que nós entendemos que é um Deus só, um Deus em propósito, em objetivo e então em plano de salvação. O apóstolo Paulo ainda acrescenta que Jesus sustenta, mantém todas as coisas do universo. Hebreus 1, verso 3. Glorificado então seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o Criador, é o nosso Redentor e é o sustentador da nossa vida. E nos representa ainda perante o Pai. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, 1974, na página 43, está mencionado que ela escreveu, diz o seguinte: desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo que ele havia criado. Então Jesus Cristo criou o mundo e veio revelar a glória do Pai nesse mundo. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo mostrou que Cristo é o Criador do mundo, pois é Deus. Mostrou também que Jesus é juiz e é sustentador do universo e, além de tudo, é o nosso Redentor. Para falar que Jesus é o sustentador, no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo usou uma palavra grega que é a palavra feron. A palavra feron significa sustentador e dá uma ideia de governança, de condução. É como podemos comparar o vento conduzindo o barco através, das velas. Jesus Cristo é como este vento, dirigindo a criação e conduzindo-a de maneira plena. Por isso que nós temos que ser representantes desse Jesus Cristo que é o Deus Criador. Um jovem professor foi admitido no Japão para ser professor de uma escola primária. Foi dito a ele, numa reunião da diretoria, que por ele ser cristão, ele não poderia, em hipótese alguma, falar nenhum tipo de expressão religiosa em seus ensinos. Não devia falar sobre Deus e nem sobre Jesus. Ele assinou um termo e concordou, e se tornou um professor da escola primária no Japão. Porém, esse jovem professor não precisou dizer uma só palavra sobre Jesus. Ele levou uma vida tão piedosa que os alunos perceberam. Ele chegava mais cedo do que todos os professores, se trancava na sala de aula e ali ele tinha momentos de oração com Jesus Cristo. Os alunos começaram a perceber isso e quando eles tinham algum problema, eles procuravam o professor e diziam: professor, o senhor pode nos visitar em casa? O senhor poderia ir orar com nossa família? Dessa forma, esse professor, ele deu um testemunho sobre Jesus Cristo, o grande Criador. Desse testemunho, 40 meninos aceitaram Jesus como Salvador. E depois, com o tempo, 20 deles se tornaram missionários para falar de Jesus, o grande Criador e Redentor. Então, isso nos leva a crer que nossa tarefa é representar Jesus como o grande Criador. Não existe nenhum conflito entre Deus ser o Criador, Jesus ser o Criador e o Espírito Santo ser o Criador. Os três são um em propósito
E com certeza Jesus Cristo se tornou aquele que executou a obra da criação. Mas tinha ao seu lado o Pai e tinha ao seu lado também o Espírito Santo. Ellen White se referiu a isso dizendo o seguinte, escrevendo que está em Meditações Matinais do ano de 1983, na página 282, ela escreveu o seguinte: a criação física testifica de Deus e de Jesus Cristo como o grande Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 3 e 4. Por isso devemos crer que Jesus Cristo, como o nosso Criador, ele mantém assim o conhecimento da nossa estrutura. Agora imagine um Deus que nos conhece. Com certeza, ele sabe de nossas fraquezas, dos nossos pontos altos, dos nossos pontos baixos. E Jesus Cristo hoje, o que é que ele faz? Ele, quando nos olha, ele não vê o que nós somos, ele vê o que nós seremos em suas santas mãos. Michelangelo estava indo um dia tomar sorvete com alguns de seus amigos, no domingo à tarde. Quando parou, de repente, olhou para um riacho e verificou que tinha um pedaço, um bloco de mármore afundado na lama podre do riacho. Desceu o barranco e começou a palpar o grande bloco de mármore. Seus amigos disseram: Michelangelo, você ficou doido? Vamos embora. Onde já se viu descer um barranco para ficar palpando um bloco de mármore sem sentido, sem nenhum tipo de beleza? Michelangelo disse: podem vocês tomar sorvete. Eu estou vendo um anjo preso dentro desse bloco de mármore e eu vou libertá-lo. Ele foi para sua casa, foi na casa de um amigo, conseguiu o guindaste, levou o grande bloco de mármore para o seu estúdio. Durante um ano, Michelangelo, com seu martelo e sua ferramenta de cortar, ele então foi dando forma àquele bloco de mármore e transformou o bloco de mármore na figura do anjo Gabriel, que está no Museu de Florença, na Itália. Uma linda escultura branquíssima do anjo Gabriel. Por isso ele disse: tem um anjo preso aqui dentro, eu vou libertá-lo. As pessoas que olhavam aquele bloco de mármore diziam: é um bloco fedorento, sem vida, sem forma. Mas Michelangelo via o que seria aquele bloco em suas mãos. Quando Deus nos olha como nosso Criador, quando Jesus nos olha como nosso Criador, eles veem, sabe o quê? O que nós seremos em suas santas mãos. Que Deus te abençoe no estudo dessa lição e na compreensão da vontade divina. Senhor Deus, obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso Criador. Ele conhece nossa estrutura, nossas necessidades, nossos sentimentos. Pode nos ajudar. Que ajude a cada um dos teus filhos que estão escutando, assistindo essa lição. Que possamos confiar muito mais plenamente em Jesus como nosso Criador e Redentor. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Que Jesus Cristo seja honrado e glorificado pela nossa vida e pelo nosso testemunho. Fica com Deus. Amém.